A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos de volta ao canal Nefesh Haim. No vídeo de hoje, leremos o Gênesis capítulo 1, versículo 3. Assim diz o texto. E Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e Deus separou entre a luz e a escuridão. E Deus chamou a luz dia, e a escuridão chamou noite. E foi tarde de manhã, dia 1. Em hebraico está escrito assim. Vaiomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or, Vayar Elohim et Haor, Kitov, Vayavedel Elohim, Beim Haor, Vuveim Hahosher, Vaikara Elohim, Laor, Yom, Velahosher, Kara, Laila, Vayehi, Erev, Vayehi, Kofer, Yom, Erhat. Neste versículo nós veremos a palavra, o poder da palavra e também veremos a luz. Jesus sendo soberano na sua criação, sendo o Criador de todas as coisas, sendo que dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas, ele não precisava usar algo, ele não precisava criar algo a qual ele tivesse que se expressar, que ele precisasse usar palavras para se expressar, apenas com um olhar, apenas com um mover do Senhor. Eu tenho certeza que toda a criação entenderia o que o Senhor estaria falando sem falar. Eu já vejo a misericórdia do Senhor já nesse início, sabe? Porque, como eu disse, o Senhor ele não precisa de palavras para ser entendido. Ele não precisa de palavras para ser obedecido. Mas o Senhor criou algo para se conectar com o próprio ser humano. Não só com o ser humano, mas com toda a criação, também com os animais. Os animais também emitem sons, e as palavras nada mais são do que sons organizados e foneticamente direcionados para formar algo, para formar uma palavra. Então, quando o Senhor decidiu criar a palavra, criar o som, ele criou também uma conexão entre nós, seres humanos, e toda a criação também. Tanto o mar, tanto a terra, tanto o ser humano, tanto os animais, eles reconhecem a voz do Senhor. Nós reconhecemos a voz do Senhor, nós o escutamos. O Senhor ele usou muitos animais no decorrer dos textos bíblicos. Lembramos que quem fez os leões não comerem Daniel foi o Senhor. E quem fez a jumenta de Balaão falar também foi o Senhor. Quem mandou os corvos alimentarem Elias foi o Senhor. As cordonizes alimentarem o povo no deserto. O peixe cuspir Jonas de volta na praia. Os sapos, as moscas, as rãs, os piolhos, os gafanhotos no Egito. Também foi o Senhor. Então não é exclusividade do ser humano falar com o Criador, mas é exclusividade do ser humano falar como o Senhor fala, através das palavras, através das frases. É privilégio do ser humano isso. Se pegarmos a evolução humana, a história da evolução humana, lá nós vemos que o ser humano ele não aprendeu a falar desde o início. Lá diz que o ser humano, antes ele falava através de grunhidos, ele falava através de gestos, apontando as coisas, se expressava através de pinturas. Bem depois o ser humano começou a falar, há milhões de anos atrás. Mas através da palavra do Senhor, vem da palavra do Senhor, nós vemos que quando o Senhor ele criou Adão já entendia as palavras do Senhor. O Senhor e Adão já se comunicavam todo dia. A
A palavra não diz que o Senhor teve que ensinar Adão. A palavra do Senhor fala que quando o Senhor criou Adão, Adão já sabia falar, ele já se comunicava com o Senhor. E o que significa Homer? Homer significa dizer. Homer é escrito pela letra Aleph, a letra Men e a letra Reish. Aleph simboliza Deus, significa força, significa poder, significa autoridade. Men significa águas, significa caos. E Reish significa primeiro, significa cabeça. Se pegarmos o significado de cada letra da palavra Homer, significa o Deus que lidera sobre o caos. E isso faz muito sentido, porque antes da criação não havia nada organizado, não havia nada em seu devido lugar, estava sem forma, estava vazio, estava desorganizado. Então o Senhor vem com a sua palavra, ele vem com o seu Homer para começar a organizar. A palavra, ela é algo muito poderoso que foi dada por Deus para os homens. Se pegarmos o livro de Tiago, capítulo 3, versículos do 1 ao 6, lá diz o seguinte: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear a todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que o governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grandes são os bosques, mas um pequeno fogo os incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa, e foi dominada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Mas, meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial? Água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Provérbios capítulo 18 também diz algo muito interessante sobre a palavra, sobre a língua. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. João capítulo 5, versículo 24 ao 30, diz o seguinte: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que quem vem a hora agora é, e em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. O poder da palavra, ele interfere diretamente no nosso futuro com o Senhor. Ele interfere no nosso sim, no nosso não. Um poder a qual
nos define ou nos destrói. Um poder a qual interfere diretamente na nossa condenação e na nossa salvação. Só que da mesma forma que o Senhor nos deu livre-arbítrio para escolhermos seguir o Pai ou não, o poder da palavra também vem com livre-arbítrio, de querer falar do Senhor ou não, de querer ser uma pessoa melhor ou não, de querer falar o bem ou falar o mal, de querer ser bênção ou ser maldição. O Senhor confiou ao ser humano o poder da palavra para governar sobre os animais, sobre a terra, sobre o mar. É algo muito mais poderoso, sabe? Não é simplesmente uma junção de sons, não são simples palavras, sabe? Então temos que pensar muitas vezes antes de proferir uma palavra, seja para os nossos filhos, seja para as nossas esposas, para os maridos, seja em qualquer situação, porque a palavra ela tem poder, a palavra do Senhor ela tem poder, a palavra a qual o Senhor criou para nós nos conectarmos com Ele tem poder. Tanto é que o diabo ele tenta distorcer a palavra, porque ele sabe o poder que a palavra tem e sabe que uma palavra distorcida pode gerar muito incômodo, mal interpretada. Ela pode atrasar a vida de muitas pessoas, pode atrasar o ministério de muitas pessoas, pode nos aprisionar. Através do hebraico, nós vemos que o Senhor Jesus, quando ele disse haja luz, ele não disse crie-se a luz, ou eu vou criar a luz. Ele disse haja luz. A palavra Yehi, ela significa ser, ela significa tornar-se, ela significa haver. Então o Senhor ele não estava criando algo, ele estava simplesmente expandindo algo. Mas o que é esse Or? O que é essa luz a qual o Senhor expandiu? Essa luz nada mais é do que a glória do Senhor. Glória em hebraico é kavod, que significa brilho, é o brilho da glória do Senhor. O Senhor não criou uma luz ali, ele resplandeceu a sua própria glória. Porque da mesma forma que vemos na Bíblia que o Senhor, através da glória dele, ele ilumina toda a casa, Jesus, através também da sua glória, iluminava todo o nosso planeta no início, antes do sol, antes da lua, antes das estrelas. A luz que havia era a luz da glória, a voz Adonai, era a glória do Senhor, era o brilho da glória do Senhor. Vejamos o que está escrito em João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então vemos que é a própria luz da vida. Antes de termos a luz do sol, a luz da lua, a luz das estrelas, o próprio Senhor era a luz do mundo. E ele ainda continua sendo a luz do mundo, a qual dissipa todas as trevas, a qual nos atrai para a sua maravilhosa luz. O Senhor também nos diz que também nós seríamos a luz do mundo. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, versículos do 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. É um tipo de luz muito mais poderosa do que a do sol. A do sol tem luz finita, a lua tem luz finita, das estrelas também tem luz finita. Mas a luz da glória do Senhor é uma luz infinita. É uma luz que começou no início de toda a criação
e que está sobre nós até os dias de hoje. Se lembrarmos do versículo anterior, onde o Senhor, o Espírito Santo estava se movendo sobre as águas, e agora Jesus está iluminando o Espírito Santo, que já está gerando vida por cima das águas, sobre as águas, vemos os dois trabalhando, sabe? Vemos os dois em concordância, em querer gerar vida, em querer trazer à tona a vida, em querer fazer daquele lugar a qual ainda não tinha uma forma, ainda não tinha uma vida a qual conhecemos hoje, que ela viesse à tona, sabe? Imagina o próprio Moisés tendo a revelação do Espírito Santo, vendo o próprio Espírito Santo se mover sobre a face das águas e vendo o Senhor Jesus iluminando a terra e iluminando o próprio Espírito Santo, um sobre o outro, um em concordância com o outro, um gerando vida sobre o outro. Imagina Moisés vendo essa cena. O texto vai dizer que e viu Deus que era boa a luz. A narrativa aqui é o próprio Moisés olhando para Jesus, depois que ele cria a luz, ele vendo a expressão do Senhor, tipo, de alegria, de, cara, que algo bom que eu fiz, que viu que a luz era boa. Imagine Moisés olhando a expressão de Jesus, olhando, depois que ele expandiu sua glória, pensando, se expressando, né? Tipo, caramba, foi bom, ficou bom. Imagine Moisés vendo tudo isso, vendo o Senhor, vendo as expressões faciais do próprio Senhor, dizendo mostrando que aquilo era bom, vendo o Espírito Santo sobre as águas, vendo toda a criação sendo gerada, sendo criada. Imagina que visão, que privilégio que Moisés teve de poder ver a criação. E o texto continua dizendo que depois que o Senhor ele expande a sua glória, ele dá um nome para a sua glória. Ele chama a sua glória de dia. E chama a rocha, que é a escuridão, ele chama de noite. Noite, em hebraico, é Laila. Então, para quem tem o nome de Laila, em hebraico já sabe qual é o significado. Laila, em hebraico, significa noite. Então, por hoje, ficamos por aqui com esse terceiro versículo. Se você gostou desse conteúdo, gostou desse canal, deixa o like, se inscreve, compartilha. Fiquem com Deus e até a próxima.